Então, vamos começar, né, estudando aí o PET da terceira semana, né? O PET 1, terceira semana do PET 1. Nós já tivemos as aulas, né? Passamos aqueles vídeos na aula passada. O tema nosso, né, é o processo de independência nas Américas. Nós vimos, então, como que foi esse processo que tornou os países aqui da América independentes, né? O primeiro foco lá foi os países latinos, né? Os países, com exceção do Brasil, os países que pertenciam, né, ao domínio espanhol, né? Então nós vimos a respeito dos crioulos, dos chapetones, nós vimos então aí como que foi esse processo de independência da América Espanhola, né, que foi diferente do Brasil, que era português, né, o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, nós vimos que esse espaço, né, colonial que existia aqui da Espanha, ele foi fragmentado em vários países, enquanto o de Portugal não, né, ficou unificado, formou o Brasil. Os outros países da Espanha, cada pedaço ali, né? Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, México, né? Os países da América Central. Então, se dividiu, né? O que era colônia espanhola se dividiu em vários países. O que era colônia portuguesa ficou unificado. Muito isso porque houve uma diferença nesse processo de independência. A América Espanhola, ela foi dividida, né? Foi formando-se várias repúblicas, tá? E enquanto a América Portuguesa, né, no caso o Brasil, não formou república, né? Saiu do período colonial para um período monárquico, né, onde que o rei, Dom Pedro I, era filho, né, do rei de Portugal, tá? Então, isso é um dos motivos que fizeram com que o Brasil continuou sendo, né, unido, um único país, né, uma colônia que virou um único país, e as colônias espanholas, né, que eram vários, se formaram, né, em vários países. Então, o tema nosso é a independência da América Latina. Tá? Então, vamos recapitular aí, ó. Fazer uma recapitulação. O bloqueio continental 1806, né, decretado pela França, proibia os países europeus de abrirem seus portos ao comércio inglês. Então, no período em que começaram a haver as independências, né, as lutas pela independência dos países aqui na América Latina, ocorria também lá na Europa uma coisa chamada bloqueio continental. Tá? O Napoleão Bonaparte, que passou a governar a França depois da Revolução Francesa, né, depois de ter ocorrido a Revolução Francesa, o processo de Revolução Francesa, ele estava em luta, né, em guerra com a Inglaterra. E ele não conseguia destruir a guerra através destruir a Inglaterra através da guerra. Então, uma maneira que ele tentou destruir a Inglaterra foi decretando o bloqueio continental, que era o quê? Os países europeus não podiam fazer comércio com a Inglaterra, tá? Foi um dos motivos da família real portuguesa vir morar no Brasil. E isso também, esse bloqueio continental, vai causar uma certa instabilidade no governo da Espanha. Tá? Então, olha lá, a Espanha não aceita, e por isso ela é invadida em 1808. Tá? Então, a Espanha não aceita esse bloqueio continental e ela vai ser invadida. O rei Fernando VII é deposto e colocado no poder o irmão do Napoleão, Dom José I. Então, o que o Napoleão faz? Como a Espanha, né, da mesma forma que Portugal não aceita o bloqueio continental, Napoleão vai invadir a Espanha e vai tirar o rei espanhol, Fernando VII,
e vai colocar o irmão dele, né, o irmão do Napoleão, que passou a chamar Dom José I, e ele vai passar a governar a França. E quando governar a Espanha, e quando isso acontece, né, passa a ter o governo francês, e a gente tem que lembrar que a França já tinha feito aquela Revolução Francesa, né, o lema lá, igualdade, liberdade, fraternidade. Isso mostrava que a França estava determinada a dar liberdade, né, ao seu povo. Mas agora, como a França dominava as colônias espanholas, essas colônias também reivindicavam o direito de ter liberdade, fraternidade, de ter igualdade. Então, isso vai criar esse atrito entre os espanhóis e os colonos. Por quê? A colônia agora era francesa e a França divulgava, né, preservava o direito à liberdade. Então, a colônia queria ter liberdade também. Então, olha lá, as colônias espanholas resistiram à ocupação francesa, com o apoio da Inglaterra e da elite crioula, descendentes de espanhóis nascidos na América, né? Nós vimos isso, né? Que os crioulos eram aqueles espanhóis que nasciam aqui, né? Eles eram descendentes de espanhóis, mas que já eram nascidos aqui na América Latina, né? Nas colônias espanholas. Em várias cidades passou-se a defender a ideia de ruptura definitiva com a metrópole. E isso contrariava os interesses dos chapetones, né? Os chapetones eram aqueles espanhóis que viviam aqui na América. Então, crioulos, descendentes de espanhóis, nascidos na América, chapetones, espanhóis que viviam aqui na América, né? Vinham da Espanha para morar aqui, que representavam os interesses da coroa espanhola. Então, houve essa disputa entre esses dois grupos, né? Crioulos e chapetones, tá? Que disputavam aqui, cada um tinha um objetivo, um queria separar da Espanha e outro queria defender os interesses da coroa espanhola. E isso perante, né, ou diante aí de uma ocupação francesa, a ocupação francesa lá na Espanha. Quando ocupa a Espanha, as colônias passam também a ser administradas pela França. E também tinha aí a Inglaterra, que já tinha uma guerra com a França na Europa, a Inglaterra passa a apoiar também, né, essa guerra, né, essa disputa pela liberdade aqui da América. A emancipação das colônias. Tá? Então, ao criar universidades e liberar o comércio na colônia, o rei Carlos III, 1759 a 1788, estimulou o seu desenvolvimento, assim como o anseio da libertação, tá? O surgimento do sentimento de nacionalismo. Então, com o desenvolvimento aí da colônia, né, a implantação de comércio, de universidades, isso vai gerar um sentimento de nacionalismo, tá, naqueles habitantes, né, nas pessoas que moravam aqui na colônia, né, nas colônias espanholas. E esse sentimento de nacionalismo vai estimular, tá, a luta pela independência, né, dos países aqui da colônia espanhola. A ocupação da Espanha pelas tropas de Napoleão enfraqueceu o controle da metrópole sobre as colônias, né? Foi o que nós falamos. Quando Napoleão invade a Espanha, né, o poder da Espanha sobre suas colônias ele fica enfraquecido, tá? É meio que a França passa a ter esse controle sobre as colônias. Gradativamente, o sentimento de nacionalismo ia se fortalecendo e se espalhando pela América Latina. O rei espanhol, Fernando VII, chegou a pedir ajuda à Santa Aliança. Tá? O que era a Santa Aliança? Era uma organização a qual a Espanha participava e que reservava o direito de intervir nas colônias. Tá? Então, o rei Fernando VII, né, espanhol, ele vai pedir ajuda a outros países, né,
para intervirem aqui na colônia, para que não houvesse a libertação, né, para que não houvesse a independência das colônias. Porém, os dois principais países, né, ou o principal país da época, que era a Inglaterra, né, e os Estados Unidos, que estava começando a se desenvolver, né, os Estados Unidos já tinham alcançado a sua independência, e queria, os Estados Unidos, na realidade, ele queria também ter um domínio aqui na América, né, ser o país que iria influenciar o continente americano. É o que ocorreu depois, né? Os Estados Unidos passa a ser a maior potência do mundo, passa a influenciar todo o continente americano. Mas naquele período a Inglaterra era o país mais importante do mundo. Mas os dois, né, os Estados Unidos começando e a Inglaterra querendo se impor cada vez mais. Então, mas os Estados Unidos e a Inglaterra se opuseram a essa intervenção. Tá? Eles tinham um interesse, o interesse deles. Por quê? Tanto para os Estados Unidos quanto para a Inglaterra, se os países aqui da América se libertassem, né, se tornassem independentes, economicamente seria melhor para os dois. Né? Eles iriam vender seus produtos aqui na América, não precisariam ter atravessadores. Né? Lembrem que existia uma coisa chamada pacto colonial. Tá? A colônia só podia comprar da metrópole. Então, isso atrapalhava muito o comércio da Inglaterra e o comércio dos Estados Unidos. Eles vendo essa possibilidade das colônias se tornarem independentes, eles vão, então, influenciar, né, ajudar essas colônias a se tornarem independentes das metrópoles. Então, Estados Unidos e Inglaterra se opuseram à intervenção, reconhecendo a independência das colônias espanholas. Aos Estados Unidos interessava conter a influência europeia na América, enquanto para os ingleses a abertura de novos mercados consumidores. Então, esses dois países aí possuíam interesses próprios, né, para que os países aqui, né, para que as colônias aqui da América se tornassem independentes. Então, sem a ajuda da aliança, né, que é o que o rei espanhol pediu ajuda, a América, então, a América Latina, né, vai conseguir se livrar do domínio espanhol, né, e vai conseguir a sua independência. Então, isso aqui foi, né, recapitulando, né, bem curtinho, né, nós vimos mais aprofundado o tema lá naqueles vídeos que nós assistimos, tá? Aí tem as atividades. Durante o processo de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários durante os confrontos. Cite os dois protagonistas e suas principais características, né? Nós falamos dos dois grupos, né, que existiam aqui, né, na América Latina, aqui nas colônias espanholas. A segunda pergunta: chapetones e crioulos eram, respectivamente, tá? Vocês vão ter que responder aí. São só essas duas questões da semana 3. Fizemos aí, né, a explicação sobre o PET, né, a terceira semana do PET, e agora vocês têm que prestar uma atenção em uma coisa que eu vou falar aqui. Lá no Conexão Escola, eu coloquei duas atividades para vocês fazerem. Lembram que quando eu pedi a atividade do PET, eu pedia para mandar foto? Não precisa mandar mais fotos, tá? Essas duas atividades do PET que a gente acabou de ver ali, eu digitei elas lá no Conexão Escola. Então, vocês vão responder direto lá no Conexão Escola, tá? Aquela questão aberta, vocês vão digitar lá no Conexão Escola. Aquela questão de marcar, lá vai ter um lugarzinho para vocês marcarem. Depois é só enviar, igual a gente faz na atividade avaliativa, tá? Então, lá vai ter um formulário, que vai ser do PET, e um formulário que são 5 atividades avaliativas. Aí vocês têm que responder. Então, dessa vez, e das próximas semanas também,
eu não vou pedir foto, tá? Quando eu for pedir foto, eu aviso, mas não precisem mandar foto. Vocês podem fazer no caderninho aí de vocês as atividades, depois responder lá no Conexão, ou vocês podem responder direto lá no Conexão. Eu indico escrever no caderno primeiro, né, para ficar bonitinho, depois vocês copiam lá no Conexão e vocês vão ter a garantia, né, de que está anotado aí no caderno o que vocês fizeram, tá? Entenderam? Eu vou parar de gravar aqui e parar a reunião. Qualquer dúvida a gente tira lá no Google Chat, tá bom?